Boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e paz em Cristo Jesus. Mais um momento de celebração, de louvar ao Senhor, de engrandecer o nome do Senhor. Eu quero ler um salmo com os irmãos, o Salmo 100, que diz assim: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença nesta noite, viemos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está acompanhando esse vídeo. Que a tua bênção esteja no lar de cada um deles e que tenhamos instantes especiais na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos louvar ao Senhor? Refina o ouro, purifica-me. Quero ser santo e puro. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero separar para ti, meu mestre, pronto a te Purifica-me os pensamentos e faz-me santo. Purifica-me dos meus pecados, que só tu vês. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo, me separar para ti, meu mestre, pronto a te obedecer. te obedecer. Vem me refinar, Eu quero ser me refinar santo. Vem refinar meu coração, mudar. Eu quero ser santo, me separar para ti, Deus. Escolho ser santo,
ti, Senhor, em gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão com misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu canto a ti, Senhor, em gratidão por teu amor. Tu és fascinante, beleza ofuscante. O meu maior querer é me aproximar, te conhecer. Tua glória não cessa. Tu és digno de honra. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Salvaste minha vida da morte e me deste o perdão com misericórdia que nunca tem fim. Amaste a mim. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. Eu daria as riquezas, trocaria meus desejos, renderia minha vida a ti, meu Senhor, meu Salvador. O que eu poderia te dar, além da canção de amor, ó Deus, te entrego o que sou, em oferta de amor. Meu irmão, minha irmã, chegou um momento especial desse culto, dessa celebração.
tempo de refletirmos na palavra do Senhor. Nas últimas semanas eu falei sobre comprometimento e no último domingo eu falei sobre excelência, sobre caminhar ou viver acima da mediocridade. E hoje eu quero falar sobre resiliência, e o tema de hoje é superando os reveses da vida. Superando os reveses da vida. E eu quero basear essa minha reflexão, esse momento de reflexão na palavra do Senhor, no livro de Gênesis, dos capítulos 37 ao 50, a história de José do Egito. Eu não vou ler toda a história, mas nós vamos refletir na história de José do Egito. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos, para que a gente ore e clame que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Senhor, diante da Tua presença, nesse tempo que estamos diante da Tua palavra, eu venho pedir, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale ao coração de cada irmão, de cada irmã, como o Senhor falou ao meu quando me preparava para esse momento de reflexão na Sua palavra. Fale aos nossos corações, dá-nos uma direção na Tua palavra e nos desafie, Senhor, a enfrentarmos os reveses da vida com resiliência, com disposição, com perseverança, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você já se perguntou por que você tem enfrentado tantas lutas, tantos reveses na sua vida? Você está esperando um final feliz para todos os sofrimentos e desafios que você tem enfrentado? Qual foi o maior desafio que você enfrentou? Qual foi a maior luta que você sofreu? Qual foi a maior tribulação, provação, problema que você enfrentou? Nesse último ano e meio que enfrentamos a pandemia, muitos reveses nós encontramos, muitas lutas, perdas, dificuldades e problemas, nos deparamos com eles e diante deles, e Deus esteve conosco nesses momentos. E hoje eu quero refletir na história de José e tirar lições de como enfrentamos os reveses da vida, como superamos os reveses da vida. Existem vários reveses, ou lutas, ou dificuldades que enfrentamos, dolorosos, que José também enfrentou, e como Deus usou esses reveses para prepará-lo para um retorno especial. É sobre isso que eu quero falar, para um retorno espetacular. Deus fez ou trabalhou na vida de José do Egito. Deus permitiu que ele enfrentasse reveses para que ele voltasse numa forma espetacular e através da vida dele, duas nações fossem poupadas. E eu creio que nós podemos aprender com a vida de José, dependendo da presença de Deus, não importando onde nós estejamos, confiando no plano de Deus, independentemente de quanto tempo leve para que Deus concretize esse plano, e confiando na ajuda de Deus em todos os desafios que porventura surgirem. Grande parte da vida de José, como eu disse, incluiu uma série de lutas e reveses dolorosos, mas Deus usou cada um desses reveses para preparar e posicionar José para um retorno especial que foi usado para salvar duas grandes nações da época, a nação de Israel e a do Egito. E olhando para essa história, eu quero que você reflita comigo e tire algumas lições. Mas antes de vermos as lições, eu quero que você observe comigo algumas lutas ou alguns reveses que José enfrentou. Talvez você se identifique com algum deles. Um dos reveses, o primeiro revés que José enfrentou foi que ele cresceu numa casa onde ele foi ignorado, invejado e odiado pelos seus irmãos. Então ele nasceu ou viveu os primeiros anos da vida dele sendo odiado, sendo ignorado, sendo invejado. Você já sofreu com a inveja? Você já sofreu com pessoas que invejam você, que desejam o seu mal? Aliás, o pecado da inveja é um dos poucos que as pessoas
que as pessoas têm mais dificuldade de confessarem. E eu fico pensando, olhando para a história de José, e eu percebi, olhando para a história dele, a partir do capítulo 37, que o texto diz, a partir do verso 3 do capítulo 37, que Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. José nasceu e viveu os primeiros anos da sua vida, os primeiros anos sendo odiado, sendo rejeitado, ignorado e invejado pelos seus irmãos. Não sei se em algum momento da sua vida você enfrentou um revés desse tipo: sofrer pelo ódio, pela inveja e ser ignorado pelas pessoas, talvez os da sua casa, aqueles com quem você mais convive. Talvez hoje você esteja enfrentando isso. E eu quero tirar lições com José, com a história de José, para a minha vida e para a sua vida. Mas José, além de enfrentar esse problema sério da inveja, do ódio dos irmãos, ele enfrentou um segundo revés. Ele foi lançado dentro do poço da rejeição. Ele foi rejeitado. A Bíblia diz lá em Gênesis 37, versos 18 a 20, mas eles o viram de longe, os irmãos de José o viram de longe, e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas a Bíblia relata que o seu irmão mais velho, Rubem, ouvindo isso, ele tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, nós não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. José então sofreu com a inveja dos seus irmãos, José sofreu com a rejeição dos seus irmãos. Talvez hoje você esteja enfrentando não só a inveja, mas a rejeição. Talvez você esteja enfrentando a rejeição das pessoas. E é um desafio para você vencer esse revés, essa luta. Mas José, além de enfrentar a inveja, a rejeição, ele enfrenta um terceiro revés. Ele foi vendido como escravo. Eu acredito que nenhum de nós já foi um escravo, mas José experimentou também a escravidão. Ele saiu de um lar onde ele estava bem, era bem tratado com a sua família, e de repente ele se via em uma outra nação, sendo vendido como escravo. A Bíblia diz que Judá, um dos irmãos de José, disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Eu fico imaginando essa cena, José sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Você vê alguma semelhança com Jesus? Jesus também foi vendido por moedas de prata, só que no caso de Jesus foram 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata aos ismaelitas. E ele então foi, além de invejado, odiado, além de ser rejeitado, ele foi ou experimentou a escravidão. Ele foi levado para uma terra distante, longe do seu povo e daqueles que ele conhecia.
E ele então enfrenta um quarto revés. Ele perde a sua identidade. O texto diz, no capítulo 37, versos 31 a 35, então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Jacó então enfrenta também a perda da sua identidade. Ele chega numa nação sem conhecer ninguém. Ele enfrenta a solidão. Jacó enfrenta a inveja. Jacó enfrenta a rejeição. Jacó enfrenta a escravidão. Jacó enfrenta a solidão. E um quinto revés que Jacó enfrenta: ele foi forçado a assumir um trabalho que ele não desejava. Ele enfrenta o desprezo daquele novo povo, daquela nova nação, daquelas pessoas que ele encontrou naquele novo país. O texto diz em Gênesis 37 e 36, nesse meio tempo no Egito os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José saiu do lar tranquilo, sossegado da sua casa, do lado dos seus familiares, para estar junto a uma família, a uma pessoa de um outro povo, com uma outra crença, e como escravo. Foi desprezado por seus irmãos, odiado por seus irmãos, rejeitado por seus irmãos, foi escravizado, e agora ele se vê numa outra nação, com uma outra cultura e com uma outra língua. José estava sozinho. Mas vemos que os reveses na vida de José não terminam por aí. Ele enfrenta um outro revés. Ele foi punido por fazer a coisa certa. Ou seja, José enfrenta a injustiça. Josué foi injustiçado. José. A Bíblia diz que José começa a trabalhar na casa de Potifar, e o texto diz que tudo que ele fazia dava certo. E a mulher de Potifar, vendo que José era atraente, de boa aparência, ela começou a se interessar por ele, começou a cobiçá-lo e começou a chamá-lo para deitar-se com ela. E José então responde: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? E o texto continua: assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a mesma história. Aquele homem escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu servo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão
em que eram postos os prisioneiros do rei. José foi injustiçado. Você já foi injustiçado? Você já foi caluniado? Você já sofreu com maledicência? Alguém falou mal de você? Alguém fofocou sobre a sua vida, inventou uma história sobre você? José enfrentou a injustiça também. José era o filho predileto do pai, vivia uma vida boa na sua casa. De repente ele se vê escravo e de repente ele se vê prisioneiro dentro de uma cela. E ele enfrenta o 7º revés. Ele foi esquecido pelas pessoas que ele ajudou. Ou seja, ele enfrentou a indiferença. Há quem diga que o antônimo de amor é a indiferença, não é o ódio. Você já sofreu com a indiferença? A Bíblia diz que José, naquela prisão, o carcereiro confiou a ele os cuidados da prisão, e ele era um homem de confiança mesmo na prisão. E lá ele encontra o copeiro e o padeiro do rei, e ambos têm um sonho, cada um tem um sonho, e José revela cada um dos sonhos, e os sonhos se concretizam. O padeiro morre 3 dias depois, e o copeiro, ele é levado de volta à presença de Faraó. E José fala para aquele copeiro: lembre-se de mim quando você encontrar Faraó. E o texto diz que o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. José então enfrenta a indiferença. Eu não sei qual desses reveses você enfrentou. Talvez a inveja, a rejeição, a escravidão, a solidão, o desprezo, a injustiça, ou a indiferença, ou talvez um outro que eu não citei. José enfrentou todos esses reveses, todos esses enfrentamentos, todas essas provações, essas lutas. E agora eu quero que você observe comigo por que, apesar de tantos reveses, José foi tão resiliente, tão resistente, tão perseverante. Como José superou todos esses reveses que a vida lhe apresentou. E eu quero trazer para você e para mim 3 lições de como é que José superou todas essas lutas. Talvez você precise ouvir essas lições e precise delas para enfrentar os reveses que você está agora diante deles. A primeira lição, ou a primeira forma que José venceu os reveses da vida dele, foi que José sempre dependeu da presença de Deus, independente de onde ele estivesse. Guarde essa palavra, presença de Deus. José sempre dependeu da presença de Deus, independente de onde ele estivesse. Quando nós olhamos a história de José, nós vemos que lá no poço, Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações. Você pode ver isso em Atos capítulo 7, de 9 a 10. A Bíblia diz também, em Gênesis 39, 1 e 2, que José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas. A Bíblia diz lá, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então nós vemos que lá no poço, José sempre dependeu da presença de Deus. Nós vemos também que, como escravo de Potifar, ele sempre dependeu da presença de Deus. A Bíblia diz em Gênesis 39, de 3 a 5, quando este percebeu que o Senhor estava com ele, quando Potifar percebeu que Deus estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía.
Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Onde você vai, se você depender da presença de Deus, tudo que você fizer será abençoado. Mas José, além de ter a presença de Deus no poço, como escravo de Potifar, Deus estava com ele também na prisão. A Bíblia diz em Gênesis 39, de 20 a 23, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira lição para enfrentar os reveses da vida é você fazer como José, sempre depender da presença de Deus, independente de onde você estiver. E eu pergunto, você já reparou que você ora apenas em determinados momentos ou em determinadas situações? Como está a sua vida de oração? Será que você tem dependido de fato da presença de Deus na sua vida? O que seria necessário para você fazer da oração uma prática regular na sua vida, em qualquer situação que você enfrentar? E o meu desafio é: busque a presença de Deus, dependa da presença de Deus. Deus quer estar do seu lado, onde você estiver. Dependa dela, da presença de Deus na sua vida. Onde José estava, Deus estava com ele, e tudo era abençoado por Deus. José era notado, porque Deus estava com ele. Mas José enfrenta os reveses da sua vida, não só dependendo da presença de Deus, mas também José submeteu-se ao plano de Deus, independente do tempo que levasse para que aquele plano se cumprisse, ou para que aquela promessa se cumprisse. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 50, 19 a 20, José porém lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Talvez esse versículo de Gênesis capítulo 50, verso 20, seja uma versão, aliás, Romanos 8, 28, seja uma versão desse versículo no Novo Testamento. Lá em Romanos 8, 28 diz: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. José entendeu isto. José entendeu e se submeteu ao plano de Deus, independente do tempo que esse plano demoraria para ser cumprido. Ele sabia que Deus estava no controle, que Deus sabia todas as coisas, que o plano de Deus era maior que o plano dele. Talvez você precise ouvir isso. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade na sua vida e você precisa entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu leio Gênesis capítulo 50, a história aqui já estava no momento especial na vida de José. José já tinha se revelado aos seus irmãos, já era governador do Egito. Jacó já havia morrido, e quando Jacó morreu, os irmãos pensaram que José fosse se vingar deles. E José então chega para eles e diz: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. José entendia que ele estava dentro, fazia parte de um plano maior do que ele, um plano de Deus que salvaria
o povo de Israel. E o meu desafio para você é: faça um rápido estudo na palavra de Deus sobre a fidelidade dele para com a sua vida e para com a vida daqueles que o serviram. Leia todos os versículos que surgirem sobre a fidelidade de Deus e escolha pelo menos 2 para você memorizar. Pense em como Deus é fiel, em como Deus cumpre o que Ele fala. A Bíblia diz: fiel que vos chama, o qual também o fará. José se submete ao plano de Deus, independente do tempo que levasse para se cumprir a promessa que Deus tinha. José estava submisso à vontade de Deus. Mas José, além de enfrentar ou depender da presença de Deus, além de se submeter ao plano de Deus, José dependeu, como terceira lição, dependeu do auxílio de Deus em todos os desafios. A Bíblia relata que, depois de um tempo, José ainda estava preso, e Faraó então tem um sonho que ninguém consegue revelar, ninguém consegue descobrir o significado. Então o copeiro se lembra de José e fala para Faraó, e Faraó pede para chamar José à corte. E o texto diz em Gênesis capítulo 41, 15 e 16: o Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. José entendia ou dependia do auxílio de Deus em todos os desafios. Ele estava aqui sendo desafiado a revelar um sonho, e ele disse: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. E os versículos 39 a 44 de Gênesis 41 está escrito o seguinte: disse pois o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. José enfrenta todos os revés da sua vida. Ele estava lá num lar tranquilo, com seu pai, sendo bem tratado. De repente ele se vê num poço, rejeitado, odiado, invejado. Depois vendido para o Egito como escravo. Depois injustiçado e preso. E agora, nesse momento, Deus o coloca de volta na posição que ele deveria estar, segundo o plano que Deus havia projetado. Deus o traz para o palácio do Faraó e o coloca só abaixo do Faraó, como governador de todo o Egito. E a confiança de Faraó era tão grande em José, que ele dá o seu anel de selo. O texto diz: em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Ou seja, deu para José autoridade para decidir as coisas, para aprovar, para fazer decretos, para tomar decisões. Olhe para a história de José. Talvez as lutas ou revés que você esteja enfrentando são bem menores dos que os que José enfrentou. E talvez você esteja murmurando por bem menos coisas,
E Deus está dizendo para você, dependa da minha presença. Deus está dizendo para você, se submeta ao meu plano. Deus está dizendo para você, dependa da minha ajuda, do meu auxílio, do meu poder na sua vida. Quero desafiar você na sua casa, separe um tempo e leia toda a história de José. Está lá em Gênesis 37, do capítulo 37 ao capítulo 50. E sublinhe os versículos que se destacam para você enquanto você lê toda a história. Quando você terminar, escreva para você um resumo da história de José. Deus tem muito a ensinar com você, ou a você, a enfrentar os reveses da sua vida. Como José, dependa sempre da presença de Deus. Independente de onde você estiver, a Bíblia diz que Ele estará com você. Hebreus 13:5 diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isaías 41:10 diz, por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Como José, submeta-se ao plano de Deus, independentemente do tempo que Deus levar para cumprir a sua promessa. O tempo dele é perfeito. Deus não tarda, não falha, Ele faz na hora certa. Josué 1:9 diz assim, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Portanto, meu irmão, submeta-se ao plano de Deus. E relembrando a última lição, como José, dependa do auxílio de Deus em todos os seus desafios. O Salmo 32:8, que é o versículo do meu ministério e do ministério da minha esposa, que é pastora também, diz o seguinte, Deus dizendo, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Isaías 30:21 diz assim, quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, sigam. Siga em frente, meu irmão, não desista, mesmo que a luta for grande, mesmo que os reveses que você esteja enfrentando agora sejam muito difíceis do seu ponto de vista, creia e dependa sempre da presença de Deus. Deus estará com você, não temas. Submeta-se sempre ao plano de Deus, Ele é maior e melhor que o seu. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E dependa da ajuda, do auxílio de Deus em todos os desafios que você esteja enfrentando. Confie a Deus tudo isso em oração, e que Deus abençoe você grandemente, e que você tome posse dessa palavra de vitória para a sua vida. Está sofrendo, está chorando, louve da mesma forma, adore ao Senhor da mesma forma, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.
precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as tuas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito Meu irmão, minha irmã, depois que ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a última canção, eu quero orar com você e pedir que Deus abençoe a sua semana, que Deus guie a sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos pelo tempo que estivemos juntos em oração, em culto ao Senhor. Mesmo distantes fisicamente, estivemos juntos participando dessa celebração. Que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã e abençoe a semana de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora e para todos sempre. Amém.